Hoje estamos conversando com o Dr. Carlos Eduardo Ferreira, presidente da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica e Medicina Laboratorial. Algumas perguntas. De acordo com a principal recomendação da Organização Mundial de Saúde, os países devem testar a população para a Covid? Qual a capacidade dessa testagem no Brasil hoje, na sua opinião? Dr. Calil, antes de responder essa primeira pergunta, eu gostaria de agradecer, espero poder contribuir. Em relação ao questionamento a testar, a testagem é fundamental para a gente ter um melhor entendimento da dinâmica da pandemia, de como está circulando o vírus, mas é importante traçar estratégias para essa testagem. Em relação a números, a gente estima no país, hoje o serviço público e o privado devem estar conseguindo produzir em RT-PCR em torno de 12 a 15 mil testes por dia. É um volume ainda pequeno, os laboratórios do país estão tentando ampliar essa capacidade produtiva para a gente conseguir atender mais e testar mais de uma maneira mais ampla para conhecer essa dinâmica da circulação do vírus. Quantos tipos de testes há hoje? Qual é o correto? Como deve ser feito? Basicamente, a gente tem dois tipos principais de testes. O teste baseado na identificação do vírus direto, que é o RT-PCR, e o teste baseado na identificação dos anticorpos. O primeiro grupo que identifica o vírus diretamente é o RT-PCR. É uma técnica de diagnóstico molecular que a amostra obtida é uma amostra de secreção nasal ou oral do paciente. Esse é um cotonetezinho que vai na narina e na boca, e esse cotonete ele vai num tubinho que leva uma solução salina, e esse tubo com esses cotonetes são direcionados para o laboratório clínico, onde é feita essa reação de cadeia em polimerase para a identificação desse material genético nesse vírus. É um teste que é pouco disponível nos laboratórios do país, os laboratórios conseguem executar, um teste que é trabalhoso, depende de kits importados, de equipamentos importados, de treinamento de pessoal, e é dessa quantidade, dessa capacidade produtiva que eu falei anteriormente, se refere a esse tipo de teste. Esse teste é o teste padrão ouro, o RT-PCR. Ele está indicado a partir do primeiro dia de sintomas. Como ele identifica direto o vírus, essa secreção de orofaringe e de nasofaringe é um material de escolha, mas alguns laboratórios também já padronizaram o método para outros tipos de amostras. A gente tem situações que a gente precisa realizar o teste em outras secreções, aí no caso lavado bronquioalveolar e mesmo até fezes. O vírus é facilmente recuperado também com uma boa sensibilidade nas fezes, e dependendo da sintomatologia do paciente a gente possa estar identificando esse vírus também nas fezes. Esse PCR ele fica positivo em média 14 a 21 dias na corrente sanguínea, e a partir daí você tem um decaimento da concentração desse vírus, e esses pacientes que forem infectados eles vão apresentando daí para frente uma negativação dessa identificação do vírus nessas secreções. E eu acredito que nesse momento da epidemia no país, a gente deva ampliar essa testagem para o RT-PCR, porque eu acredito que o vírus ainda não circulou de forma muito grande no país, e é lógico, em um outro momento, a testagem em relação à identificação dos anticorpos para avaliar cura. E aí eu acho que é um momento mais tardio de se intensificar essa testagem na busca dos anticorpos na população geral. Lógico que a sensibilidade do teste nos primeiros dias de sintomas é muito baixa, porque a gente não produziu os anticorpos. Os pacientes começam a produzir e essa sensibilidade vai aumentando. Quais os riscos dessas testagens serem falsos positivos ou negativos? E por que isso pode acontecer? Esses riscos em relação aos resultados falso positivos ou falso negativos, primeiro explicar rapidamente falso negativo e falso positivo. O falso negativo é aquela amostra que é uma amostra verdadeiramente positiva, mas que o teste libera um resultado
negativo. E o inverso, o falso positivo, o teste é verdadeiramente negativo e o teste libera um resultado positivo. Tá? Isso pode ocorrer em ambos os grupos de testes, tá? Aí mais frequentemente no grupo dos testes sorológicos que identificam os anticorpos, mas também isso pode ocorrer nos testes de diagnóstico molecular e no caso do PCR. No caso do PCR, a chance de falso negativo, é lógico, colher muito precocemente a amostra do SWAB, né? Como eu falei, é detectada a partir do primeiro dia de sintoma, mas de repente o paciente colhe com poucas horas de início de sintoma. Isso pode ser um resultado falso negativo, o paciente pode estar começando a infecção dele e o teste não pegar. Outros problemas em relação a falso negativo no PCR são os procedimentos de coleta. A coleta daquele cotonete deve ser muito bem padronizada para se colher uma amostra de secreção nasal ou oral com qualidade do paciente. A partir do momento que você não tem uma amostra adequada, o aparelho depois não vai conseguir identificar a presença desse vírus. Já falando de resultados falsamente positivos no PCR, isso é muito difícil de ocorrer. Tá? É lógico que se ocorrer uma contaminação com coronavírus durante o procedimento de coleta, isso pode replicar o material genético desse vírus no aparelho, mas isso é raridade. Agora, do outro lado, a questão dos anticorpos, aí sim a preocupação maior em relação aos resultados falsos negativos. Os anticorpos são indicados aí principalmente a partir do 7º dia de infecção, dos sintomas, do início dos sintomas. O grande problema dos falsos negativos na pesquisa de anticorpos é aquele paciente que vai fazer somente esse teste, ele tem uma sensibilidade de 60% a 70%, isso na melhor das hipóteses, a partir do 7º dia, no 7º dia de sintoma, ele faz o resultado negativo, ele está com o vírus presente e ele está transmitindo essa doença ainda. Então, por isso, a preocupação desses resultados serem disponibilizados e o paciente achar que ele não tem a infecção. Isso é um problema e por isso que é importante se preocupar e saber interpretar corretamente. Isso não exclui, não afasta a presença da doença. O falso positivo nos anticorpos, ele pode ocorrer também, é também raro, mas a principal reação cruzada que possa ocorrer na pesquisa desses anticorpos são quando você tem infecções por outros coronavírus, ou você já teve no passado e possa ter essa reação cruzada. Mas isso também é bem raro. A Anvisa aprovou a realização de testes rápidos em farmácia. Qual é a real eficácia desses testes? Em relação aos testes rápidos, esses que estão chegando em grande quantidade ao país, eles fazem a mesma identificação dos anticorpos de classe IgG e de classe IgM, de anticorpos totais também, que é a soma desses dois anticorpos. Eles podem ser feitos diretamente com amostras de ponta de dedo, uma lancetada na ponta do dedo, e com a amostra desse sangue total, você consegue identificar em cassetezinhos pequenos, você pinga o sangue e identifica. O problema desses testes é justamente a sensibilidade comparada com o teste que é feito da sorologia, o desempenho é um pouco inferior, e também das diferentes qualidades disponíveis desses kits. Esses kits têm diferentes procedências pelo mundo. A Sociedade Brasileira de Patologia Clínica se preocupa quanto a isso, porque é importante o laboratório que for executar, ou mesmo agora com a aprovação desses testes na farmácia, as farmácias se preocuparem em validar esse material. Validar é o quê? É você testar esse produto que você comprou com amostras sabidamente positivas ou negativas, avaliando a real eficácia desse material. A partir do momento que você tem uma validação, as outras preocupações em relação ao processo de execução do teste, da garantia da qualidade, desde a obtenção da amostra, processamento analítico, a leitura, que é uma leitura visual no próprio cassete, faz uma marcaçãozinha direto no cassete e verifica a presença desses anticorpos. A partir daí você tem um resultado positivo ou negativo de determinados anticorpos. Isso deve ser informado ao paciente, deve ser gerado um laudo, isso deve ter um responsável técnico que possa
gerar essas informações e tirar as dúvidas eventuais que o paciente possa ter. A Sociedade Brasileira de Patologia Clínica, em parceria com outras sociedades e laboratórios privados do Brasil, está com um projeto em curso, onde a gente está avaliando uma grande quantidade desses materiais, tanto de sorologia como de testes rápidos. Em breve, aí a gente deva ter os primeiros resultados aí disponíveis para estar divulgando, e isso vai acabar ajudando um pouco os laboratórios e até mesmo outros estabelecimentos que possam estar executando esse teste rápido aí, também avaliando esses diferentes fabricantes.